Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Antônio, estou trazendo aqui mais um vídeo para fazer uma reflexão, na questão o que seria melhor, comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários. Eu sempre aprendi, desde criança, que a gente precisa ter imóveis, precisa ter bens. Só que depois que eu comecei a estudar sobre economia, investimentos e comecei a fazer contas, eu percebi que a coisa não é bem assim, tá bom? Então fica aí no vídeo que eu vou dar algumas dicas e algumas informações que talvez ajude a vocês a refletirem sobre o assunto. É importante saber que eu não estou recomendando, que você faça uma coisa ou outra, isso aí é pessoal de cada um. É só apenas para vocês refletirem mesmo, começar a fazer contas e fazer as projeções ou os investimentos aí da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei aqui um imóvel, do lado esquerdo e uma figura que representa fundos imobiliários e deixei ali a pergunta, qual que é melhor, Bom, essa resposta então é bem pessoal, vai de cada indivíduo, de cada pessoa, mas vamos tentar ver como que se sairiam esses dois tipos de investimento numa simulação. Então vamos lá, qual que é o melhor? Bom, vamos imaginar que eu estou tentando ir atrás de ter um patrimônio de 500 mil reais, tá bom? Uma casa de 500 mil reais, para ter como patrimônio. E aqui eu coloquei algumas coisas que devem ser consideradas quando vocês pensarem em adquirir esse tipo de patrimônio. Então vamos começar pela barreira de entrada. O que seria barreira de entrada? Barreira de entrada são circunstâncias ou situações que acabam funcionando como empecilho para a entrada de empreendedores em um setor. Ou seja, é a dificuldade que vocês podem encontrar para entrar para um tipo de investimento ou outro, tá bom? Vamos começar pela casa. Eu imaginei uma casa, um imóvel, no valor de 500 mil reais. Hoje, para eu comprar um imóvel de 500 mil reais, supondo que eu não tenha esses 500 mil reais em mãos, eu vou precisar entrar num financiamento. Então vamos ver como que seria para eu poder adquirir esse financiamento. Uma casa de 500 mil reais, para que ela seja financiada, seria necessária uma entrada de pelo menos 20%. Ou seja, você já tem que dispor de 100 mil reais para você entrar nesse financiamento. Segundo, para você ser aprovado nesse financiamento, além daquelas questões de nome, burocracias, enfim, você precisa ter uma renda familiar de 14 mil reais. Tá? E depois de aprovado esse financiamento, você vai assumir 360 parcelas, começando em torno de 4 mil reais. Então você vai fazer um financiamento para 30 anos. Tá? Quando você entra nesse financiamento, você já tem que fazer, você já precisa projetar a sua vida para daqui a esses 30 anos. Quando você escolher a casa, você tem que pensar no lugar que você vai passar seus 30 anos. E mesmo você e também você precisa ver em que situação que você pode estar daqui a esses 30 anos, tá bom? Porque eles vão passar, é claro, mas a gente não consegue ter uma previsão de se vai continuar no mesmo emprego, se vai continuar tendo a mesma renda. O que é certo é que eles vão passar e que nós vamos ter essa dívida aí para esses 30 anos. Então, parcelando em 360 meses, você vai começar em média pagando 4 mil reais e a última parcela aproximadamente em torno de 1.800 reais. Sem contar na burocracia que você vai encontrar para fazer esse financiamento. E fiquem atentos também às taxas de juros, porque essa casa aí de 500 mil reais, ela vai, ao final desse pagamento, você vai estar pagando em torno de 1 milhão. Então você vai pagar metade disso aqui, metade não, você vai pagar 100%, você vai dobrar esse valor e essa dobra aí é referente a juros. Você vai pagar 500 mil reais de juros para você adquirir esse imóvel, tá bom? Aí eu aproveitei também, já coloquei nesse vídeo uma outra questão. E se ao invés de entrar nesse projeto aí de comprar essa casa e financiar ela em 30 meses com entrada de 100 mil reais, se eu fizesse um investimento, como que seria? A casa, eu já fiz algumas contas, tá bom? Considerando a taxa aí de 13% ao ano, que vai aplicar os índices aí da Selic bem parecido com isso. Então a gente considera aí que ela chegaria aí perto de 1 milhão, tá bom? Depois de financiado. Se eu fizesse esse investimento, será que eu teria mais de 1 milhão? Vamos simular, vamos fazer de conta que eu vou investir. Eu vou abrir um site aqui no Google. Eu vou colocar simulador de investimentos. Simulador de investimentos.
Ó, vou abrir esse aqui do Nubank mesmo. Eu vou fazer um investimento simples, né? Vou fazer em renda fixa mesmo, né? Então vamos escolher aqui, ó, CDB. Vamos fazer aí um CDB. Eu vou colocar aqui a entrada seria 100 mil reais, né? Eu vou começar meu investimento colocando 100 mil reais nesse CDB. E por mês eu vou fazer uma média aí de 2 mil reais, tá? Porque essa casa de 500 mil, ela começa em 4, ela termina em 1.800, mas vamos colocar numa média aí 2 mil reais de parcela. Então eu vou estar colocando aqui 2 mil reais por mês. E vamos colocar no mesmo prazo de 360 meses, que equivale a 30 anos. Dá uma olhada o que o juros composto é capaz de fazer. Eu investindo 100 mil e colocando aportes mensais de 2 mil sem corrigir, tá bom, pessoal? Porque o ideal é quem faz investimento a longo prazo é corrigir esses 2 mil aí de acordo com a inflação, sem corrigir, tá? Nesse exemplo, tá? O meu patrimônio lá no final ele vai atingir 23.887.199 reais. Para você ter esses 23.887.000, você teria investido aí nos 2 mil aí por mês, mais aqueles 100 mil iniciais, né? 820 mil. Olha que maravilha. Na poupança, seu dinheiro renderia 1.791.000. Olha a diferença para o CDB. No CDB, o seu dinheiro renderia 23.067.000. É muito absurda, né? Já pensou que os juros compostos, né, conseguem fazer por vocês? Mas isso aqui é um exemplo que não é uma realidade total, porque para você fazer esse tipo de investimento, ficar pagando 2 mil por mês durante 30 meses, você também vai ter que bancar um aluguel, né? Então é só para vocês terem uma ideia, só para refletir, né, o quanto que esse dinheiro poderia estar rendendo se eu pudesse fazer dessa forma, né? Colocar 100 mil e durante esses 30 meses colocar 2 mil reais. Nunca, né, que você hoje poderia imaginar uma casa de 23 milhões, né, dando esse valor de entrada e esse valor de parcela. 23 milhões é comprar uma mansão, não é verdade? Mas vamos voltar lá para o nosso estudo, tá bom? Vamos ver nos fundos imobiliários, né? Quais seriam as barreiras de entrada e as circunstâncias aí para a gente poder estar comprando, adquirindo, né, um patrimônio de mesmo valor. Bom, os fundos imobiliários de base 10, eu dei como exemplo ali o MXRF11, mas tem vários, tá bom? O MXRF11, cada cota custa R$10,80. É um fundo de papel, mas tem fundos diversos. Aí depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Com 46 mil cotas, você já teria o valor de 500 mil reais aproximado. E cada cota te paga 12 centavos. Então o fundo imobiliário ele vai facilitar, porque você não precisa juntar aqueles 100 mil reais. Você vai colocando, vai comprando cota aos poucos. É claro que quanto mais você colocar e quanto mais você aportar, mais rápido você chega no valor do patrimônio. E o fundo imobiliário tem uma coisa muito bacana. Como ele paga dividendos, dividendos é uma espécie de aluguel. Vocês recebem todos os meses de cada cota, no dia de hoje, em torno aí de 12 centavos, tá bom? Chega um momento que você começa a atingir uma quantidade de cotas que já gera o efeito bola de neve, ou seja, o dividendo que entra já é suficiente para comprar uma nova cota. E aí você aportando mais e colocando mais dividendo, aliás, aí você aportando mais, né, e usando o dividendo para reinvestir, esse efeito bola de neve, ele vai se multiplicar muitas vezes. Então você vai chegar muito mais rápido nessas 46 mil cotas do que naqueles 30 anos ali que você precisa usar 360 meses aí para chegar. Então é muito bacana. Vou até mostrar um exemplo aqui para vocês no site do Investidor 10, aqui embaixo, ó. Simulador Magic Number do fundo MXRF11. Para gerar o efeito bola de neve com MXRF11, você precisaria de 98 cotas, ou aproximadamente R$ 1.064 investido nesse ativo, para ter um rendimento mensal de R$ 10,86, que é o valor atual de cada cota. Viu que bacana? Então você vai reinvestindo os seus dividendos, vai fazendo os seus aportes, que você vai chegar bem rápido naquele valor de 500 mil reais, que é o que representa o patrimônio inicial, tá bom? Então até aí ponto para o fundo imobiliário, né? Nessa questão aí de barreira de entrada, é muito mais fácil eu conseguir chegar nos 500 mil investindo no fundo
do que investindo na casa, tá bom? Só que, pessoal, muito importante, não é recomendação, tá? Cada um tem que avaliar a sua situação, o que é melhor para si. Tá? E quando você vai investir em fundos imobiliários, você não coloca todo o seu investimento em um único ativo. Eu estou dando apenas um exemplo. O ideal, quem vai fazer investimentos, é diversificar os seus ativos para, no caso de sofrer uma queda, isso não impactar na sua carteira de investimento, tá bom? Então temos que minimizar os erros, minimizar os riscos, vamos dizer assim que é melhor. Eles são bem seguros, mas vamos tornar mais seguro ainda, tá bom? Liquidez. Vamos falar um pouquinho agora de liquidez para comparar um com o outro, tá bom? Liquidez é a capacidade de conversão de um bem em dinheiro, ou seja, é a rapidez com a qual você consegue se desfazer de algo que você possui para receber dinheiro em mãos. É a velocidade para venda, o quanto eu consigo vender uma casa ou um fundo imobiliário, tá bom? Vamos agora fazer os dois comparativos. O imóvel, sempre começando pelo imóvel. O imóvel, para vender rápido, ele precisa estar no preço justo e ter compradores para fechar o negócio. O que é preço justo? O preço justo é aquele que te permite vender rápido, porque tem muitas pessoas aí que tem uma casa que ele fala, minha casa vale 500 mil, mas será que se ele colocar a venda por 500 mil, ele consegue vender de uma certa forma rapidamente? Acredito que não. Essa casa, para ser justo, para o preço dela estar correto, ela precisa ser vendida rápido, né? E às vezes tem casos que eu já vi de pessoas colocar um imóvel à venda e ficar 10 anos tentando vender esse imóvel e aí ele não consegue vender, ou seja, não tem liquidez. Tá? Para se ter liquidez, precisa achar o preço justo e tem que ter compradores. Então, na questão liquidez, é isso, tá? É a velocidade que você consegue fazer esse imóvel virar dinheiro, colocar o dinheiro no bolso. E tem mais uma coisa, tá? O imóvel, você só consegue vender ele total. Você não consegue dividir ele em partes. Então, se você tem uma casa lá de 500 mil reais, né, que tem lá 4, 5 quartos, você não consegue separar um quarto, uma sala, uma cozinha dessa casa e vender separadamente. Tá? Você só vai conseguir vender esse imóvel quando você achar um comprador que compre ele totalmente. Tá? Então, essas são duas condições aí do imóvel físico, né, do imóvel que existe. Já no fundo imobiliário, você tem duas vantagens. Primeiro, consegue comprar e vender no mesmo dia. Quando vocês forem adquirir um fundo imobiliário, no caso aí que eu citei o MXRF11, ele é um fundo de papel, tá? É um fundo que ele não tem imóveis físicos, mas depois a gente também trata um pouquinho esse assunto nos próximos vídeos. Mas ele tem uma liquidez diária muito grande, você consegue vender e comprar no mesmo dia de forma muito rápida. E você pode também comprar uma cota de um prédio e se tornar um pequeno sócio. Então, se tem um prédio num fundo imobiliário, eu não preciso comprar esse prédio. Esse prédio ele está dividido aí em milhares de cotas e eu comprando uma cota, eu já me torno sócio desse patrimônio. Então, são duas vantagens aqui que o fundo imobiliário está levando em relação ao imóvel de 500 mil reais. Então, ponto para o fundo imobiliário. Mais uma vantagem. Vacância. Vacância, a palavra vacância significa algo que ficou vago, que não está ocupado. Vamos para o imóvel. O imóvel, quando desocupado, ele não gera renda, você não recebe aluguéis, se você comprou esse imóvel para alugar, né? E ele acaba se transformando num passivo, né? Porque ao invés dele te trazer renda, ele vai te tirar dinheiro, porque você vai ter o IPTU, você tem condomínio. Então o imóvel parado começa a virar prejuízo, tá bom? Porque além de manutenção, coisas que quebra, você vai ter que pagar essas taxas aí que faz parte aí de ter esse imóvel. Fundos imobiliários, né? Quando ele tem vários inquilinos, por exemplo, um shopping, dificilmente ele vai ficar desocupado. Então, quando você comprar uma cota de um fundo imobiliário, eu dei exemplo aí de shoppings, você vai fazer uma pesquisa, né, e vai ver quais são os ativos desse fundo. Ele tem, por exemplo, 4, 5 shoppings espalhados em cidades diferentes. E cada shopping tem uma quantidade aí de inquilinos. Então, dificilmente esse fundo imobiliário vai te gerar uma vacância muito alta. Ele pode ter um imóvel que desocupado, alguns inquilinos ali, mas outros vão estar ocupando esse imóvel. Então, sempre que vocês pesquisarem por fundos imobiliários, vocês vão observar também
quantos ativos ele tem, quantos inquilinos ele possa ter, em que lugar que esses ativos ficam. Isso vai te ajudar também a escolher um bom fundo e vai te livrar dessa questão da vacância. Então, na questão vacância, ponto para o fundo imobiliário. Impostos. Imóvel, começando pelo imóvel. O imóvel, além do IPTU, que é anual, tem também o desconto de imposto de renda sobre os aluguéis. Então, se você tem um imóvel alugado, seu inquilino vai estar te pagando aluguel, mas o imposto de renda vai ser descontado desse valor aí todos os meses, tá bom? E sem falar que você tem o IPTU, que é anual. Vamos ao fundo imobiliário, não paga imposto de renda. O fundo imobiliário, a grande maioria deles, acredito que 90%, está isento do imposto de renda. Foi aprovada uma lei agora que vai tarifar alguns fundos imobiliários, mas né, são bem poucos, são fundos que têm poucos cotistas, né? Os fundos menores. Então, quando vocês compram o fundo imobiliário, a dica é sempre procurar por fundos maiores, né, que tenham mais cotista, que tenham um valor patrimonial mais alto e que tenham uma quantidade de ativos aí também maior e bem diversificada, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Esse vídeo eu trouxe hoje não para convencer alguém que ele tenha que comprar fundos imobiliários ao invés do imóvel, tá? O imóvel é uma coisa muito segura também. É só para vocês refletirem, né, o que pode ser melhor para você, né, o que você deve fazer em relação a isso e tomar suas decisões, tá bom? Tomem suas decisões, façam contas, vejam o que é melhor para vocês. O vídeo é só mesmo para refletir. Não esquece de dar um joinha aí para ajudar o canal, se inscreve também no canal, é um canal novo que está começando agora. Eu sou o Antônio, estou passando algumas informações aí de experiências que eu adquiri estudando esse assunto, e o que der certo para mim, eu espero que dê certo para vocês também, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí por ficarem aí no vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto!